Nós vamos começar uma série de palavras sobre libertação e esperamos que você participe, né, dessa palavra, que você faça anotações, que você comece um processo de libertação, de investigação, de identificação da raiz dos problemas, né? Vamos nesse processo de libertação, ainda que seja online, a presença do Senhor esteja na sua casa, que você esteja aí do Senhor com os seus anjos. Vamos orar. Pai amado, nós entregamos, Senhor, ó Pai, esse tempo de libertação em tuas mãos. Deus, destaca dos teus anjos para estarem conosco. Repreendemos desde já toda tentativa do inimigo de impedir esse processo de libertação. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Hoje, nessa primeira palavra, nós vamos estar falando sobre provação ou maldição. Às vezes esse assunto precisa ser esclarecido, porque muitas vezes nós achamos que Deus está nos provando, quando, pelo contrário, estamos passando por consequências de atitudes erradas que tomamos, e isso traz maldição em nossas vidas. E a provação é algo que vem com a permissão de Deus, até quando estamos irrepreensíveis diante dele, não é? Nós queremos trazer um texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7, no qual vamos basear essa palavra sobre provação, que diz assim, 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que a provação, ela é por um breve tempo e ela tem um objetivo. E o objetivo do Senhor, né, é confirmar a nossa fé, é preparar a nossa vida para experimentarmos uma glória maior. Então é um tempo com Deus, nós estamos nos braços do Pai. Por isso na provação nós sentimos paz, porque sabemos que Deus está no controle. E nos lembramos, né, do caso de Jó. Jó, né, logo no capítulo 1 de Jó, diz que Satanás se apresentou diante de Deus, não é? E ele queria fazer mal a Jó. E Deus falou com ele, você contemplou Jó? E ele fala, olha, não existe homem mais justo, né? E lá no capítulo 1, versículo 8, perguntou ainda Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo o que tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí nós ficamos sabendo, né, que Jó perde tudo, mas ele teve que pedir, Satanás teve que pedir consentimento a Deus. Então, Jó era um homem justo, era um homem íntegro, irrepreensível. Mas ele passou por uma dura provação. Não é? Logo depois, Satanás, não contente com aquilo, né, tocou em Jó, pediu permissão a Deus para tocar na sua vida e colocou tumores malignos em Jó, uma dor terrível. Mas mesmo assim, ele não blasfemou contra o Senhor. O que Deus esperava, né, de Jó nesse tempo? Deus queria que Jó tivesse uma experiência profunda com o Senhor.
E essa experiência ele narra lá no capítulo 42, no último capítulo, quando ele fala: eu te conhecia, versículo 5, só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Não é? Então, ele não conhecia o Senhor na profundidade. Né? Então, muitas vezes, Deus permite provações na nossa vida. Essas provações vêm com a permissão de Deus, Deus no controle, Deus nos moldando, nos aperfeiçoando, aumentando a nossa fé, nos ensinando a passar por lutas, nos fortalecendo para que a nossa fé aumente no Senhor e para que nós possamos experimentar o melhor de Deus aqui na terra. Depois dessa situação, Jó recebeu em dobro do Senhor. Por tudo que ele passou, ele foi confirmado, ele foi obreiro aprovado, não é? E é isso que Deus quer de nós. Então, a aprovação é algo, mesmo quando estamos irrepreensíveis, não é? Às vezes nós não entendemos e começamos a falar, mas por que eu estou passando isso? É importante nós perguntarmos a Deus, para sabermos se nós estamos passando por uma prova, ou se nós estamos passando por uma maldição na nossa vida. Há uma diferença muito grande, embora as situações sejam parecidas, mas o propósito é diferente, o que motivou aquela tribulação é algo diferente. Então, quando vem a prova, a motivação vem de Deus, para que Deus possa trabalhar em nossa vida e confirmar a nossa fé. Mas o que acontece, né? Se essa provação ela não for entendida, se nós ficarmos blasfemando, murmurando e não entendermos o propósito do Senhor, ela pode se tornar uma maldição, diz aqui em 1 Pedro, é por breve tempo. Né? Dizem os estudiosos também que essa provação de Jó não durou muito tempo. Foi intensa, mas não durou muito tempo. Então, a provação sempre é por breve tempo. Mas por que muitas vezes se prolonga, não é? Então, vamos ver, por exemplo, o caso, né, do povo de Israel quando saiu do Egito. E o primeiro texto que eu quero ver com você é de Deuteronômio 8. Se você puder abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. O livro de Deuteronômio fala muito sobre bênção e maldição. E você pode estudá-lo porque é muito tremendo, né, o que Deus fala ali. Então, no capítulo 8, não sei se você já prestou bastante atenção nesse capítulo, ele fala, né, porque ele fez o povo passar por aquela prova do deserto. Versículo 2 diz assim, né? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Foi um tempo longo. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para lhe dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Sabe, pois, no versículo 5, no teu coração que como um homem assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ou seja, a passagem do deserto era para ter um caminho de 3 dias. Era para ser breve. Era para um breve tempo. Mas eles murmuraram. E Deus fazia maravilhas, e eles continuavam murmurando. Nada estava bom. Deus fazia milagres, Deus cuidava do povo, Deus enviou maná, enviou água rocha, enviou codornizes, tantas coisas, tantas maravilhas. Eles já tinham visto Deus fazer maravilhas no Egito. Eles saíram debaixo assim de uma ação poderosa de Deus, passaram pelo Mar Vermelho, mas toda hora que acontecia uma luta, eles blasfemavam. Existem pessoas assim, pessoas que não sabem louvar o nome do Senhor, mesmo com as dificuldades. Começam a blasfemar, começam a falar, mas por que eu estou passando por isso?
Porque Deus me permitiu isso. Ai, não querendo saber, mas blasfemando, é diferente. Murmurando. Amados, a murmuração é algo terrível. Ela nos afasta de Deus. Deus não ouve murmuração. Quem ouve murmuração é o diabo. Deus ouve o nosso clamor. E todas as vezes que murmuramos, nós vamos nos afastando da terra prometida, nos afastando das bênçãos, da linha de chegada. E muitos não chegam. E nós sabemos que toda essa geração desse povo que saiu do Egito, dos filhos de Deus, ninguém entrou na terra prometida a não ser Josué e Caleb. Porque Deus encontrou neles um espírito excelente. Porque a fé deles foi aperfeiçoada, não é? Diante ali dos inimigos, na hora de entrar na terra, eles falaram, não, Deus vai nos dar a vitória, não é? E aquele povo não, ele não cria. Então eles foram reprovados pelo Senhor. E aquela bênção se tornou maldição, né? Então o que é uma maldição? Veja lá, em Deuteronômio 28, quando é muito claro o que o Senhor diz na sua palavra. Deuteronômio, capítulo 28, ele fala assim, Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí o Senhor fala de bênçãos em várias áreas, na área de saúde, na área de finanças, vitória sobre os inimigos, coisas tremendas que Deus vai fazer. Mas no versículo 15, ele fala, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir com todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí, desde o versículo 16 até o 68, é só maldição. E eu quero que depois você leia com calma essas maldições, porque são coisas terríveis, são doenças que não têm cura, tudo dá errado, a pessoa constrói uma casa, mas não consegue morar naquela casa, os filhos não estão mais ao seu redor, a esposa, ele não pode estar com a sua esposa, é só tragédia. É só tragédia, e são coisas que são um embaraço, que trazem dores, trazem desespero. A provação do Senhor não nos traz desespero, ela nos traz perseverança. Esse é o objetivo da provação, confirmar a nossa fé, para perseverar em Deus, mas a maldição, ela é algo terrível, nada dá certo. Damos um passo para frente e dois para trás. E você conhece crentes assim. Talvez você seja um crente assim, mas essa é a vontade de Deus. Por isso, amado, essa primeira palavra é para te esclarecer quanto a isso. Porque senão muitas vezes nós temos uma visão de um Deus mau, de um Deus que nada tá bom para ele. Ai, quando vai terminar essa prova? Não é prova, já virou maldição, porque aconteceu alguma coisa. Ou porque nós murmuramos, ou porque nós pecamos. E aqui a palavra é clara, a maldição vem como consequência da desobediência a Deus. O pecado traz consequências em nossas vidas, amados. E muitas coisas nós estamos sofrendo como consequência do pecado e não tem nada a ver com Deus, nada a ver com a prova. É o próprio diabo reivindicando algo em nossas vidas. Quando nós damos motivo a Satanás, quando nós damos brecha para Satanás agir em nossa vida, ele entra e ele destrói. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, amados, nós temos que investigar. E nós temos que saber por que nós estamos passando isso ou aquilo. Será que são consequências de desobediência na nossa vida? Que nós não nos arrependemos?
Sim, porque a palavra de Deus diz em Gálatas 3,13 que Cristo se fez maldição por nós ao morrer na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores. Isaías fala sobre isso. Ele levou as nossas maldições. Mais amados, para Deus levar nossas maldições, para Deus levar nossas dores, nós temos que nos arrepender. Essa é a mensagem da salvação. Não de querer dar um jeitinho, não é? E muitas vezes nós, como filhos de Deus, tentamos dar um jeitinho. A igreja tenta dar um jeitinho. Mas não existe jeitinho, existe uma só forma de sair dessa enrascada. É reconhecendo, se arrependendo e fazendo um propósito de mudança de vida. Porque senão, amados, nós vamos estar dando base legal para Satanás agir em nossas vidas. Então, a maldição é consequência do pecado. É consequência da desobediência. O que é o pecado? É a desobediência às leis de Deus. Há uma consequência. Novo Testamento fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus não quer maldição na nossa vida. Deus não nos programou para isso. Deus não nos fez para vivermos uma vida infeliz, uma vida que nada dá certo. É mentira do diabo, né? Que você é um azarento, de que você nada dá certo, que você não nasceu para ser feliz. Isso é coisa das trevas, é o diabo que bota isso na cabeça das pessoas, até na vida dos crentes. Porque talvez não estejamos entendendo que às vezes nós estamos fortalecendo o inimigo com nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Satanás não pode encontrar lugar. Veja na situação de Jó. Veja na situação de Daniel. Daniel também era um homem irrepreensível. E por que ele foi para a cova dos leões? Os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram irrepreensíveis. E por que eles foram lançados na fornalha de fogo? Porque tudo era uma prova. Deus estava querendo ensinar aquele povo sobre como era o Deus de Daniel. Deus estava provando a fé deles. Mas embora ele tenha sido lançado na cova dos leões, os seus amigos na fornalha, Jó ter sido provado duramente ao ponto de perder tudo, eles foram aprovados por Deus. E porque foram aprovados, Deus trouxe livramento. Então, para o diabo tocar nele, ele tem que pedir permissão a Deus. Ele não faz o que quer das nossas vidas. Ele faz aquilo que Deus permite. Por quê? Porque somos irrepreensíveis. Se formos irrepreensíveis, isso não quer dizer que nós vamos passar por essa vida, amados, sem nenhum problema, como se fôssemos crentes super espirituais. Não, o crente não tem batida de carro, não acontece nada com o crente, ele não fica doente, ele não pode operar. Não é assim, amados. Nós vivemos nesse mundo e o mundo jaz no maligno, no mundo. E nós temos que aprender a suportar, a ter bom ânimo. No entanto, amados, às vezes há uma repetição de problemas na nossa vida. E nós vamos estudar isso semana que vem. Às vezes é uma repetição do mesmo tipo de problemas, sem solução aos olhos humanos, onde é preciso uma intervenção de Deus. E essa repetição às vezes vem desde os nossos antepassados. Pecados que se repetem, situações de trauma que se repetem, coisas terríveis que acontecem e que se repetem. E como que nós vamos interromper isso? Como Deus vai interromper isso? Depende de nós, amados. Não depende de Deus só, depende de nós. Depende de nós tomarmos uma posição e falarmos: eu não quero que aconteça na minha vida todas as tragédias que aconteceram com meus avós, meus bisavós, meus pais. Se eles desagradaram a Deus em alguma situação, eu não vou desagradar.
se isso foi consequência de pactos que foram feitos nas suas vidas com demônios, com ídolos, eu vou renunciar e não vou fazer igual na minha vida. Mas talvez você já tenha feito, talvez você tenha sido consagrado a entidades malignas, a ídolos, a demônios mesmo. E aí, Satanás vem reivindicar. Mas graças ao Senhor Jesus que nos dá a vitória. Graças ao nosso Deus que nos dá a vitória. Ele, ao morrer na cruz, quebrou toda a maldição. Isso não quer dizer, amados, que nós não temos que fazer uma sondagem em nossa vida. A gente fazer um arrependimento genérico do tipo, eu me arrependo de tudo que aconteceu na minha vida. Amados, pecado tem nome. Pecado tem que ser citado, tem que ser confessado, tem que ser identificado para que Deus possa agir. Nós temos que ter consciência de que tipo de maldições existem na minha vida. Uma maldição na nossa vida financeira, profissional, porque a maldição é consequência de desobediência, de pecado. Como começou a nossa vida profissional? Então nós vamos buscar descobrir esse enigma. Como aconteceu? Porque, amados, se nós não fizermos isso, nós estamos correndo um sério risco. Primeiramente, de achar que o nosso Deus é tão severo que Ele está sempre nos punindo quando não é punição de Deus, é o próprio inimigo nos perseguindo. Há uma perseguição das trevas na nossa vida e ela tem que parar. E por que Deus não faz isso de uma vez? Porque Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Ele quer que nós possamos, amados, prestar a Ele um culto racional, que nós possamos entender o que acontece, que nós possamos aprender a guerrear espiritualmente, rejeitar maldições em nossa vida, porque só assim vai haver a cura. Enquanto nós ficamos esperando que Deus faça tudo, nós não temos uma compreensão profunda do que está nos acontecendo. Mas na hora que nós começamos a identificar o pecado, nós começamos a entender, foi isso. Quem sabe você começou sua vida profissional com mentira, não é? Nós temos um mau exemplo dos governantes. E isso tem que acabar não só para os governantes, mas na nossa vida pessoal. O famoso, né, golpe, entrar pela janela, conseguir o que a gente quer, porque a gente conhece alguém que é tão importante que vai nos botar lá na faculdade sem precisar fazer tantas coisas erradas, como começou a nossa vida financeira, não é? E por aí vai, nós vamos falar mais sobre isso nas outras semanas que vamos estar discutindo. Mas para a razão, nós temos que buscar entender o que está nos acontecendo, amados. Nem tudo é prova de Deus. Tem coisa que é maldição. E ainda tem gente que pensa que o crente não pode estar debaixo de maldição. Amados, o povo de Israel estava debaixo de maldição. O povo de Israel não entrou na terra prometida, mas era o povo de Israel. Só que eles estavam debaixo de uma maldição. E essa maldição veio por desobediência. Essa maldição veio por pactos que eles mesmos fizeram depois que saíram do Egito. Fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. E muitos não se arrependeram. Porque na próxima oportunidade já estavam fazendo, né, lá a serpente lá e adorando a serpente, bronze. E tudo era motivo para idolatria, tudo era motivo para murmuração. Então eles estavam debaixo de maldição. Deus não se agradou deles. Coríntios, capítulo 10, fala sobre isso. Vamos examinar aqui a palavra. Ela fala sobre isso, que Deus não se agradou da maioria deles. Amados, se Deus não está se agradando de nós, é porque nós temos que nos arrepender. Ninguém pode fazer nada por nós. 1 Coríntios, capítulo
ela diz aqui, né, versículo 5, está falando da história de Israel, depois você lê do 1 ao 13, porque é tremendo, mas ele fala aqui no versículo 5, entretanto, Deus não se agradou da malha dele, porque no deserto, o que eles fizeram? Essas coisas se tornaram exemplos para nós, versículo 6, a fim de que não cobiças mais como eles cobiçaram. Será que nós temos cobiçado coisas mais? Será que nós temos sido avarentos? Será que nós deixamos de buscar as virtudes do reino e estamos buscando só riquezas materiais, posição, não é? Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que fiquemos, de que não cobicemos coisas mais. No versículo 7, ele continua dizendo, não façais, pois, idólatras, como algum deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se, e fizeram aquela do bezerro. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas eram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não tentação que não fosse humana, presta atenção nisso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tremendo isso, amados. Deus não vai nos tentar além das nossas forças. Quando é uma prova, Deus sabe até o que ponto Ele pode nos provar. Ele sabe se já chegou o clímax. Ele sabe, né? Eu sinto no meu coração com relação à pandemia que nós estamos já perto do fim, porque Deus está alcançando o objetivo. Muitos filhos de Deus estão buscando, estão se arrependendo, não é? E Deus tem trazido paz, porque Deus está ouvindo as nossas orações. Ele tem um objetivo com isso, o objetivo é nos presença, não é? Então, amados, muitas vezes nós achamos que Deus é injusto, mas diz aqui a palavra que Ele não vai nos tentar além, né? As tentações que vêm de Satanás, perdão, né? Porque Deus não nos tenta, Ele nos prova. As tentações nós poderemos suportar, porque não vão ser além das nossas forças. E Deus vai nos conduzir a um porto seguro. Então, amados, muitas vezes, achando que Deus tem que fazer tudo, mas não é assim. Ele quer que você entenda, Ele quer que você seja participante da sua libertação. Portanto, amados, o processo de libertação é um processo de investigação e de conscientização. Investigação e conscientização. Investigação da raiz de tudo. Como começou? Começou na sua família, um pecado que muitas vezes, né, se perpetuou, onde não houve arrependimento. E aí tudo isso foi transferido para as gerações seguintes, não é? Como começou? Na nossa vida pessoal, talvez não tenha nada a ver com nossos antepassados, tomamos atitudes, tomamos decisões que trouxeram consequências. E as maldições vêm porque nós desobedecemos a Deus. Quando Deus dá uma fazer outra, Deus fala, então tá, então caminha do seu jeito.
Eu estou pelo qual você deve passar. Mas se você não quiser, aí é com você. Porque Deus não nos obriga a segui-lo. Ele coloca diante de nós dois caminhos, o caminho da bênção ou da maldição. Leia Deuteronômio 28, leia Deuteronômio todo. A bênção é uma consequência da obediência à palavra de Deus. A maldição é uma consequência da desobediência. Isso não está falando, a bênção é para o crente e a maldição é para quem não é crente. A bênção é para o justo e a maldição é para aquele que não conhece Deus. Não está falando isso. Está falando que o povo de Deus, a palavra é para o povo de Deus. Se nós obedecermos a palavra e entrarmos pelo caminho que Deus tem para nós, tudo fluirá. As bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Sabe o que é isso? Você não vai precisar fazer esforço, querido. Porque a bênção ela vem como consequência da fidelidade. Não precisamos fazer esforço para receber bênçãos. Elas vêm como herança. Herança do Senhor. Nós vamos nos esforçar sim por ter uma vida de santidade, uma vida de obediência. Agora as bênçãos, não precisa ralar para ter bênção. Elas vêm como consequência. As bênçãos nos alcançarão. O anjo vai vir correndo atrás de nós e falar, epa, espera aí. Porque Deus me enviou para te dar essa bênção aqui. Agora a maldição é uma consequência da nossa autossuficiência, da nossa desobediência. A gente resolve que vai fazer aquilo e pronto. Como Sansão. Ele era um nazireu, ele era separado para Deus. Ele foi criado ali com tanto carinho, com tanto zelo pelos seus pais. Ele sabia que ele foi criado para ser, né, um juiz em Israel, para defender Israel dos filisteus. E de repente ele resolve se casar, se prostituir com mulheres filisteias, com prostitutas e por fim com Dalila, que foi quem encerrou o ciclo de tristeza e maldição na vida dele. E ele termina sua vida cego, servindo de escárnio, um joguete nas mãos do diabo, não é? E acaba se suicidando. Então, às vezes, nós queremos fazer o que a gente quer. Os seus pais falaram para ele, Sansão, não faça isso. Ele falou, não, mas é isso que eu quero. Um coração obstinado pode trazer maldições em nossa vida. Um coração autossuficiente, um coração que não quer obedecer a Deus. E eu ainda ouço pessoas falarem para mim, crentes falarem para nós, mas eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero da minha vida. Com certeza, e essa é a nossa desgraça. Fazer o que a gente quer da nossa vida. No entanto, Deus tem o melhor para nós. E o melhor é o caminho do Senhor. É um caminho reto, é um caminho justo e traz consequências para nós. Então, amados, vamos passar por esse processo. Vamos descobrir o que está acontecendo com a nossa vida, porque nós temos que parar para pensar. Ao menos durante esse tempo de pandemia, a gente tem que parar para pensar. A gente não pode ficar achando, ai meu Deus, o diabo está vencendo. Não, porque tudo está no controle do Senhor. A pandemia é uma prova. É uma prova. E Deus quer que a gente seja aprovado. E é um tempo da gente parar e pensar. Eu proponho a você que faça essa sequência, né? Fazer de palavras sobre maldições, sobre como nos libertar de muitas coisas que estão nos aprisionando. Mas eu quero falar de 4 portas de entrada. Uma porta é a ação de espíritos familiares, que são demônios que entraram na nossa família lá no passado, que tentam perpetuar pactos através de nós. Você vai entender isso melhor. Semana que vem estaremos falando sobre isso. Vínculos com as trevas, que às vezes nós mesmos estabelecemos e que nós temos que renunciar. E nós vamos estar ensinando a fazer isso, o desligamento espiritual.
talvez no seu passado, você possa pensar, mas isso foram tantos anos atrás que eu fiz esse pacto, que eu estabeleci esse vínculo, mas Satanás não se esquece, querido. Ele é reivindicador, não é? Ele é legalista, não é? Então, talvez seja um pacto indireto, algo que você nem sabe que foi um pacto. E nós vamos falar um pouco sobre isso. A terceira porta de entrada são as obras da carne. A palavra do Senhor diz, não é? Que todas as obras da carne agradam ao diabo. Tudo, não é? São coisas que agradam Satanás. E as obras da carne estão descritas lá em Gálatas 5, né? Impureza, lascívia, inimizades, porfias, ciúmes, contendas, são canais pelos quais o inimigo entra, né? E impossibilita a nossa vitória. Mágoas fazem parte também das feridas da alma. A quarta porta de entrada são as feridas da alma. Então, às vezes, uma mágoa, às vezes, uma amargura, um desejo de vingança, a falta de perdão, né? E tantas coisas, sentimentos de inferioridade. Falamos bastante sobre isso quando falamos do cárcere da alma. E muitas vezes, esses problemas de alma, que envolve também o nosso temperamento, precisa ser tratado, nossa personalidade, são portas de entrada para o inimigo. Então, nós vamos fechar essas portas, amém? Nós vamos sondar, nós vamos investigar. Te convido a fazer um papel de detetive, de investigador da sua história, né? Primeiramente, você vai pensar em você, se você já fez essa investigação, você pode fazer pelos teus filhos, né? Pela sua família, mas eu te desafio a fazer primeiro sobre você, não é? É que nem o que acontece no avião, né? Que quando despressuriza no avião, a indicação é que a gente coloque primeiro a máscara sobre nós, depois sobre as crianças. Porque se você desmaiar, como você vai cuidar do seu filho? Então, isso é mais ou menos o que a gente faz em libertação. Primeiro, você tem que cuidar de você, para depois cuidar dos outros, não é? Então, anote aí essas 4 portas de entrada e nós vamos estar falando ao longo desse tempo sobre isso, né? Então, são os espíritos familiares, a ação dos espíritos familiares, pactos ou vínculos estabelecidos com as trevas. Terceira porta são as obras da carne e a quarta porta são as feridas da alma. Além disso, nós vamos estar falando sobre várias áreas que precisamos de libertação, como coisas que entram no nosso subconsciente através do que lemos, através do que vemos, através da mídia. Vamos estar falando, né, do culto ao corpo e de tantas coisas, né, que podem estar prejudicando a nossa vida com Deus e favorecendo a entrada de Satanás. Prepare-se para essa guerra. Prepare-se para esse tempo de libertação. O Senhor quer nos libertar, não é? E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. As boas novas do Evangelho é que o Senhor nos liberta. É que o Senhor está conosco nesse processo, é que Ele quer nos ver verdadeiramente livres. Deus não quer um filho seu mais ou menos livre, mais ou menos liberto, mais ou menos curado e que nunca vai para frente, ou está estacionado ou andando para trás. Isso não é coisa de Deus, isso não é prova, isso é maldição. Deus quer te libertar, meu querido, para que você seja livre das maldições e caminhe para frente. Amém? Dando certo, alcançando as vitórias em Cristo Jesus, em todas as áreas da sua vida. Então, prepare-se para essa guerra, jejue por isso. Hoje nós tivemos uma grande resistência, durante o dia e na hora da live. Foi uma batalha para a gente conseguir falar, não é? E eu sei por quê. Porque o inimigo não está gostando disso. Não está gostando que você seja liberto, que você conheça a palavra, que você conheça a verdade, porque a verdade nos liberta.
Então, ore, interceda, esteja se preparando desde manhã para esse momento à noite. É um tempo de libertação. Não é um estudo somente. Não é uma aula que você está ouvindo somente. É um processo de libertação. Então, que você se prepare, que talvez o inimigo tente tirar você desse momento, tirar sua atenção, falar assim, depois eu assisto. Nisso que depois você assiste, você não assiste mais. Separe esse tempo, a não ser que você tenha um compromisso nesse horário. Separe esse tempo, sabe? Prepare-se desde manhã. Então, amanhã, queria deixar um recado aqui, vai ser postado no YouTube da Terra Santa, né, no Ministério Terra Santa, Ministério Apostólico Terra Santa. Nós colocaremos no YouTube essa mensagem. Convide seus amigos também, aqueles que você sabe que precisam ouvir, que não passaram por esse processo ainda ou precisam passar mais de uma vez, toda terça-feira às 20 horas, né? Nós temos também uma apostila que fala sobre 7 semanas de libertação, né? Você também pode entrar em contato conosco, né? E nós podemos fazer com que essa apostila chegue até você, porque essa apostila tem muitos textos bíblicos, ela é muito esclarecedora e ela fala sobre todos os temas que nós vamos falar e nós vamos acrescentar mais coisas aqui na live, né? Com vocês aqui diretamente. Amém, queridos? Temos bastante material que você pode estar solicitando, nossas apostilas sobre cura interior também. Temos 4 apostilas de cura interior e que você possa estar lendo, meditando sobre os textos bíblicos e que Deus possa te abençoar. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai amado, eu entrego cada vida que está assistindo essa live. Senhor, que o Senhor os tome em teus braços. Repreendemos desde já toda tentativa do inimigo de tentar roubar aquilo que o Senhor está preparando nesse tempo, Pai. E que o Senhor esteja mesmo, Pai. Ó Deus, dando aos teus filhos uma libertação plena, levando a eles a entender todas as coisas. Ó Deus, para que possam prestar a Ti um culto racional. Muda, Deus, a nossa mente, muda o nosso ser, muda a nossa visão, Senhor, acerca das coisas. Dá-nos entendimento espiritual, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e que nós possamos, Deus, desfrutar deste tempo que o Senhor preparou para nós e que nós possamos alcançar o objetivo de toda a prova que estamos passando, Pai. Possamos entender e desfrutar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu te abençoo em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém?